Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vocês já devem ter visto no título do vídeo que é um assunto delicado, mas eu quero deixar claro que esse vídeo não é pra condenar, mas sim pra trazer um alerta pra nossa geração, pra trazer clareza e abrir os nossos olhos com amor e temor do Senhor. Algumas semanas atrás eu tava conversando com a minha irmã e essa conversa se tornou ali um direcionamento do Espírito Santo. Pra quem não sabe, a minha irmã, ela não é cristã, ela acredita em Deus, ela já frequentou a igreja, mas hoje ela tá afastada, digamos assim. Mas a gente tava falando sobre como o mundo, sobre como a nossa geração tá corrompida pelo pecado, pela infidelidade, pela imoralidade. E eu comecei a entender que é algo muito semelhante ao que acontecia no Antigo Testamento lá com o povo de Israel. E aí a gente conversando, teve uma coisa que ela me falou que me marcou bastante. Ela falou que não sente vontade de ir pra igreja por conta do pecado muito exposto, né, que tá acontecendo aí no meio cristão, no mundo que a gente vê, e por conta dos falsos profetas também, que muitas pessoas ficam realmente feridas, magoadas, têm prejuízos grandes, não só financeiro, mas emocional, psicológico, enfim, por conta dessas pessoas, né, que estão dentro da igreja, que ferem e que acabam afastando as pessoas que têm a possibilidade de ir pra lá. E por mais que esses motivos sejam motivos muito plausíveis, muito reais, muito fortes pra gente se afastar da igreja, se afastar do corpo de Cristo, a gente precisa entender que se unir como igreja é um mandamento de Jesus. E a gente não vai pra igreja por homens, por pessoas. A gente vai por Cristo, por Jesus. Até porque se a gente for ficar olhando, focando só no ser humano, realmente a gente não vai pra igreja, a gente não ajuda quem tá precisando, a gente não faz doação, a gente não dizima, não oferta, a gente não faz tanta coisa, a gente deixa, né, de fazer tanta coisa porque o ser humano é falho. Então os nossos olhos precisam estar em Cristo para que o nosso alvo não seja corrompido. E como eu falei, Jesus, ele nos orienta a vivermos em união, em comunhão no corpo de Cristo e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente vê que os sinais estão acontecendo, que as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Então a gente não pode deixar com que esses motivos, e não são motivos banais, mas que esses motivos nos impeçam de alcançar nossa salvação, nos impeçam de nos reunirmos como corpo de Cristo. E sim, você pode escolher um lugar, uma igreja, um templo que seja mais adequado com você, com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer. E hoje, assim, graças a Deus, a gente tem muitas opções de igreja. E eu não digo isso de uma forma fútil, tá? Mas pra você entender que se você não se adaptou a uma igreja, a um estilo, a uma doutrina, você pode procurar outra. Mas não se afaste da igreja, do corpo de Cristo por conta dos erros humanos. E sobre os falsos profetas, a própria palavra de Deus já nos alerta que no nosso mundo, no nosso meio, realmente vão ter muitos. Mas para você evitar cair nas armadilhas desses falsos profetas, você precisa estudar a palavra, você precisa estar em conexão, em constante comunhão com Cristo, para você não ser enganado. E para isso você precisa fortalecer a sua fé, fortalecer o seu entendimento. E assim, ouvir pregações, ministrações no YouTube, no Spotify, ouvir louvores para começar ali a fazer o seu devocional, tudo isso é muito bom, é muito edificante, só que é leite espiritual. E lá em Hebreus 5:12 fala justamente sobre isso. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ou seja, a gente sabe que no início da nossa caminhada com Deus, a gente precisa de um alimento mastigado, de um alimento mais fácil de digerir. Só que conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai amadurecendo, a gente precisa de um alimento sólido. E tá tudo bem, mas o importante aqui é a gente não ficar para sempre ou por muito tempo nesse leite espiritual. A gente precisa ir em busca do alimento sólido, a gente precisa ir em busca de intimidade com Deus. E a gente vai conseguindo esse alimento sólido através da construção do nosso relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, de oração, das renúncias que a gente faz, de não desistir no meio do caminho. Sabe quando você pensa assim, nossa, mas isso aqui tá tão difícil, vou desistir porque não tô aguentando mais. Não, a partir do momento que você insiste, persiste, persevera, Deus ele vai te dando força para suportar coisas maiores, vai te dando autoridade para subir a níveis e degraus maiores. Porque quando a gente busca sabedoria, quando a gente busca intimidade, quando a gente busca se aprofundar mais na palavra de Deus e naquilo que Ele deseja fazer através da nossa vida, Ele não nos ignora, Ele não fica quieto, não. Ele ama isso, então Ele vai te dar uma porção maior, Ele vai te dar revelações maiores, Ele vai te dar discernimento maior. E é justamente através dessa intimidade com Deus que você vai conseguir discernir o que é espiritual do que é carnal, os falsos profetas, o que não é da vontade de Deus para sua vida.
vai saber discernir a verdade da mentira, porque quem se alimenta de verdade reconhece o que é falso. E quando a gente entra nesse assunto sobre pecados da igreja, pecados no meio cristão, eu acho um terreno muito perigoso, muito delicado, porque a gente precisa lembrar que o maior perigo não é a gente apontar o erro, mas esquecer dos nossos próprios pecados. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. E na nossa geração realmente tem pessoas com argumentos muito bons, muito plausíveis, muito verídicos para julgar e apontar os falsos profetas. Só que o que adianta você julgar essas pessoas se quando você recebe o troco errado você não faz nada? Você fica pra você. Inclusive, lembrei de um episódio que aconteceu hoje. 2 rapazes vieram trazer minha cama, que eu comprei uma cama nova, e eles trouxeram um protetor de colchão. Só que eu já tinha pego o protetor de colchão na loja. Só que na nota fiscal tava que eu ainda não tinha recebido. E eu falei, moço, ó, o protetor de colchão eu já peguei, tá? Pode levar de volta. E aquilo pra ele foi uma surpresa, porque ele falou, nossa, moça, obrigada por falar, porque se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa ia ficar e a gente ia levar o prejuízo. Eu não falo isso com orgulho ou soberba, tá? É só pra vocês entenderem o nível que tá o nosso mundo, porque isso deveria ser uma atitude tão simples, tão normal. E aí também, o que adianta você julgar uma igreja, a igreja A, a igreja B, porque faz isso, porque faz aquilo, se você mesmo não pratica as boas obras, aquilo que tá na palavra de Deus? Sabe quem fazia muito isso? Os fariseus. Mas olha o que Jesus fala pra eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Engolem? Gente, que palavra feia. A gente precisa ser como Paulo, que reconhecer a própria condição de pecador. E assim, eu amo a história de Paulo, eu amo a conversão de Paulo, porque ele era um improvável e se tornou um dos maiores, pra mim, tá? Um dos maiores homens da Bíblia. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Gente, isso aqui é uma afirmação poética, assim, de uma grandeza, porque Paulo, ele reconhecia literalmente o homem pecador que ele era. Um detalhe que eu acho muito importante alertar, porque às vezes eu vejo muitos cristãos, tá? Condenando outros, falando mal de igreja, de denominação, de pessoas, mencionando. Gente, a gente precisa se unir e não guerrear, porque a gente só consegue vencer se a gente estiver forte, se a gente estiver fortalecido em Cristo, se a gente estiver em união mesmo. E agora isso é uma opinião pessoal minha, tá? A gente deve sim alertar, exortar, corrigir, instruir, mas tudo com sabedoria, sem apontar denominação, sem apontar nome de pastor, sem apontar quem é a pessoa, porque a gente fala sobre princípios e eu acho que fere os princípios da Bíblia quando a gente começa a apontar demais o dedo de uma forma que você pode até matar a essência da pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque amanhã a gente pode cair nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado que a gente tanto julga hoje, que a gente tanto aponta na vida do outro. Por isso que a gente precisa estar sempre vigiando e orando, como tá lá em Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como que a gente vai fortalecer o nosso espírito para que ele vença essa guerra entre carne e espírito? É através do jejum, da oração, da consagração, das renúncias que a gente faz e da armadura de Deus que tá lá em Efésios 6. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E para finalizar, a gente sabe que a igreja não é perfeita, os homens não são perfeitos, nós, seres humanos, não somos perfeitos. Só que Deus nos chama para ser luz em meio à escuridão. Então, se você hoje vê uma deficiência na sua igreja, faça a diferença. Se tem algo dentro da sua igreja que você acha que fere o caráter de Cristo e que tá ao seu alcance para fazer, comece a fazer. E não se canse de buscar a verdade, de buscar a sabedoria, de se aprofundar nas escrituras, na palavra de Deus, em intimidade com Cristo, para que a cada dia você consiga julgar com justiça e fazer a diferença no reino de Deus. Eu espero que Deus tenha ministrado no seu coração através desse vídeo, que você tenha entendido não como um confronto, mas como uma luz em meio à escuridão, como uma luz que reflete a luz de Jesus nos dias de hoje, na nossa geração que tanto precisa
precisa e que você escolha a partir de hoje fazer a diferença onde você estiver, mesmo em meio ao caos. Amém? Um super beijo e até o próximo vídeo.